Vamos ler então nessa manhã o Salmo 35, são 28 versículos e nós vamos ler como proclamação da palavra de Deus, como alimento da palavra para nossas vidas. Ó Senhor, defende a minha causa contra os que me acusam, luta contra aqueles que me atacam, embraça o escudo e a couraça e ergue-te em meu auxílio, empunha a lança, reprime o passo dos meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha que o vento leva, impelindo-os o anjo do Senhor. Que o caminho deles fique escuro e se torne escorregadio, e que o anjo do Senhor os persiga. Pois sem razão me armam ciladas, sem motivo abriram cova para mim. Venha sobre o inimigo a destruição quando ele menos esperar. Prendam nos laços que tramou ocultamente. Caiam eles para a sua própria ruína. Então a minha alma se alegrará no Senhor, se regozijará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é semelhante a ti? Pois livras o aflito daquele que é mais forte do que ele. Livras o pobre e o necessitado daqueles que o exploram. Falsas testemunhas se levantam, me interrogam sobre coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram pano de saco, eu afligia a minha alma com jejum, e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos, meus irmãos, andava curvado de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram, se reuniram-se contra mim, homens sem valor que eu não conhecia, dilaceraram-me sem tréguas, como hipócritas, zombadores numa festa, rangiam os dentes contra mim. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me da violência deles, salva dos leões a minha preciosa vida, a minha alma. Renderei graças na grande congregação, te louvarei no meio da multidão poderosa. Não se alegrem de mim os que sem razão são meus inimigos, não pisquem os olhos os que sem motivo me odeiam. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra, escancaram contra a minha boca e dizem: pegamos, vimos tudo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, tens visto isso, não te cales. Senhor, não te ausentes de mim, acorda e desperta para me fazeres justiça, defende a minha causa, Deus meu e Senhor meu, julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça, não permitas que se alegrem à minha custa. Não digam eles lá no seu íntimo: agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam: acabamos com ele. Envergonhem-se juntos, sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de vergonha e humilhação os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Que eles digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. Amém, glória a Deus. Salmo 35, uma oração de Davi, para que Deus preserve a nossa alma diante das perseguições e das aflições. Preserve a minha alma. Amado, Davi era um adorador, Davi era alguém que louvava a Deus, que amava a Deus, mas que também discernia os ataques do maligno. Ele percebia por trás das pessoas que o inimigo queria adoecer a sua alma, que o inimigo queria tirar o foco dele do Senhor, que o inimigo queria levar o seu coração, queria de alguma forma abatê-lo, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. A Bíblia diz que Satanás é o nosso inimigo, mas o diabo às vezes usa pessoas, decepções, intrigas, para afetar a nossa alma. E a nossa oração não tem que ser simplesmente para que Deus tire os inimigos do nosso caminho, mas para que Deus preserve a nossa alma diante dos ataques.
Relacionamentos são presentes de Deus, pessoas são presentes de Deus. Mas todo relacionamento nós teremos desgastes que vão sendo superados pelo amor, pela graça de Deus, pela humildade de Jesus em nós. Todo relacionamento precisa ser renovado em Deus. Porém, o Salmo 35 não nos fala desses desgastes que nós temos uns com os outros, natural. Fala de pessoas que sem razão vão nos perseguir, nos caluniar, vão ser ingratas, pessoas que vão nos trair. Davi descreve, nós não sabemos que situação específica Davi está realmente falando, não sabemos, o texto não deixa claro, mas Davi, como um rei, ele tinha muitas pessoas ao lado dele que amavam, que celebravam, mas também tinham aqueles que tramavam contra ele, que promoviam intrigas, que faziam com que a vida dele fosse ferida através da calúnia, da perseguição sem razão, porque muitas vezes nós sofremos consequências de erros que nós realmente cometemos. Lá em 1 Pedro diz que quem for perseguido, que seja perseguido por ser do Senhor Jesus, ou seja, por nosso bom testemunho, e não porque nós estamos dando mau testemunho, porque quando damos mau testemunhos, realmente nós seremos perseguidos por justa causa, e devemos nos arrepender dos nossos erros. Nós não podemos pegar um salmo como este e outros, onde Davi nos ensina a orar diante dos ataques do inimigo, e usar ele a nosso favor quando nós estamos errados. Às vezes nós somos os inimigos das pessoas, e precisamos nos arrepender para abençoar, ao invés de perseguir pessoas. Mas o texto nos ensina a lidar com esses ataques interpessoais. Davi mostra aqui nesse texto do Salmo 35, algumas situações. No versículo 3 ele fala de perseguição, ele fala, eu tenho pessoas que estão me perseguindo, pessoas que vão nos perseguir, sem nenhuma causa que se explique. Ele fala no versículo 4 que as pessoas tramam contra ele, tramam contra mim, pessoas que se reúnem para tentar de alguma maneira nos atingir, pessoas que desejam a morte. Versículo 7, Davi diz, sem razão armaram ciladas, abriram uma cova. Literalmente, as pessoas geralmente não vão falar isso, mas tem pessoas que a atitude dela, parece que elas preferiam que a gente não existisse, que nós somos o problema da vida delas. Mas Deus é bom, Ele nos ama e Ele nos guarda desses ataques, amém, irmãos? Nós vamos ter que saber lidar com o ódio das pessoas, com a amargura das pessoas, com a decepção que as pessoas às vezes têm conosco, sem até que a gente saiba. Elas às vezes se decepcionam conosco porque tem uma expectativa em nós que nós não vamos suprir. E Davi fala aqui também sobre mentira, ingratidão, versículo 12, ele fala assim, eles pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para minha alma. Ele está falando, olha, a minha alma vai ficando abatida, porque às vezes eu faço o bem e tenho o mal em troca. Quantas pessoas que nós ajudamos e em algum momento nós não podemos, não conseguimos ajudar, e elas se voltam contra nós, e tudo que você fez de bom parece que elas esquecem, e elas só lembram, você não fez, devolve o mal. E elas nos difamam. O versículo 21, Davi fala que elas escancaram contra a minha boca e dizem, pegamos, vimos com nossos próprios olhos. Pessoas que falam, que têm prazer de falar, de se reunir. Eu já ouvi falar até que tem pessoas que fazem grupo de WhatsApp só para ficar montando intriga contra outros. Vamos todos morar no céu. Que o Senhor tenha misericórdia deles e de nós, que nosso prazer não seja, amado, difamar, destruir a vida de ninguém, se levantar contra ninguém. Os nossos inimigos não são os homens, os verdadeiros inimigos nossos são espirituais, mas os homens são usados muitas vezes pelo inimigo. Jesus fala em Lucas capítulo 10, eu envio vocês como ovelhas por meio de lobos. E em Mateus, o texto paralelo a esse, Jesus fala assim, acautelai-vos dos homens. O que Jesus está dizendo é, eu envio vocês, mas vocês são ovelhas, vocês devem preservar o caráter do cordeiro, mesmo no meio de lobos. Guardar o seu coração para você não se tornar um lobo, e não se tornar como as pessoas, e perder a sua alma diante dessas feridas que
a vida, as pessoas que usam a língua para nos ferir, que essas feridas não venham inflamar. Amado, a nossa oração e a oração de Davi deve ser a mesma. A nossa oração deve ser a mesma de Davi. Preserva a minha alma diante das perseguições, das decepções, das intrigas, das traições. Quantas pessoas que são traídas e nunca mais confiam em ninguém. Deus quer curar a nossa alma, para que a gente confie no Senhor e volte a confiar em pessoas, e amar pessoas, e amar até aquelas e perdoar até aquelas que nos feriram e nos traíram. Porque não deixe as pessoas levarem o seu coração. Não deixe a maldade ao teu redor te tornar semelhante a eles. Nós precisamos ser semelhantes a Jesus. A oração de Davi diante da perseguição, pelo menos tem 3 direções. Primeiro, ele ora para que Deus o proteja. Versículo 2, ele fala: Senhor, embraça o escudo, a couraça e ergue-te em meu auxílio. Nós devemos orar: Senhor, livra-me, proteja-me do mal, não no sentido de nos livrar, que tenhamos essas situações, porque nós vamos tê-las, mas livra-me para que o mal não me atinja, não me contamine, não feche o meu coração. Proteja-me, Senhor, que o Senhor seja um escudo, porque a seta vai vir, mas o escudo do Senhor vai neutralizar os ataques e os dardos do maligno. Segundo lugar, a oração de Davi é: Senhor, coloque limites à ação do maligno contra mim. Nós podemos orar assim. Jesus nos ensinou a orar: livra-nos do mal. Ou seja, Deus nos livra de não permitir que o nosso coração seja contaminado, mas também nós podemos orar: Senhor, coloque limites. Não é orar contra pessoas, mas orar contra calúnias e difamações que às vezes trazem tanto desgaste, confusão, que a gente pode orar: Senhor, tenha misericórdia. Versículo 8, a oração dele é: venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos esperar, prendam nos laços que tramou ocultamente. O Senhor está dizendo: Senhor, confunda os inimigos, que eles possam de alguma maneira não conseguir avançar mais do que aquilo que o Senhor permitiu contra a minha vida. Pessoas hoje usam até as redes sociais, né, irmãos, para poder ferir tanto, para mandar indireto. E alguns são diretos mesmo, né? E a terceira oração de Davi, muito clara, é: Senhor, preserva a minha alma. Preserva a minha alma. Eu creio que essa deve ser a nossa oração. Lá em 1 e 2 Timóteo, Paulo vai falar sobre o final dos tempos, e ele deixa claro que no final dos tempos os homens serão ingratos, inventores de males, desafeiçoados. Eles vão perder a capacidade de demonstrar e desenvolver afetos, amantes de si mesmos, egoístas. E quando lemos, nós pensamos nas pessoas lá de fora. Este estado de alma, todos nós lutamos para não nos tornarmos dessa forma. Nós precisamos pedir: Senhor, preserva a minha alma, no meio desta malignidade, da iniquidade, dos relacionamentos que nos apavoram, pessoas que estavam do nosso lado, que a gente tratava como amigo, de repente a gente descobre que era um inimigo disfarçado. Mas nós não podemos perder a alma. E a oração de Davi, ele ora por essa proteção, por essa preservação da alma, mas ele pede que a alma dele mantenha pelo menos 5 coisas que nós precisamos preservar na nossa alma, que eu quero falar. Primeiro, Senhor, preserva a minha segurança no Senhor. Eu quero estar seguro por causa do Senhor. O versículo 3, ele fala isso: Senhor, dize a minha alma, eu sou a sua salvação. O que Davi está dizendo é: Senhor, diante de todo esse quadro, eu quero somente ouvir a tua voz dizendo: eu sou a sua salvação. A nossa salvação é Ele. Segundo, o que eu tenho que preservar na minha alma? Senhor, diante de tudo isso, preserva a tua alegria no meu coração. Olha o versículo 9, irmãos. Ele fala: então a minha alma se alegrará no Senhor e se regozijará na sua salvação. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O que o inimigo, e usando pessoas, tenta fazer é abater o nosso coração e roubar a nossa alegria. Amado, peça ao Senhor: Senhor, que nada roube a tua alegria no meu coração, nem as dores, nem as decepções, nem as calúnias mais absurdas. Terceiro, ele ora para que seja preservado no coração dele a paz. Versículo 18, ele fala:
renderei graças na grande congregação, te louvarei no meio da grande multidão. Mas no versículo 17, na verdade, que eu queria citar: Senhor, até quando ficarás olhando? Livra-me da violência deles, livra a minha alma da violência deles, salva dos leões a minha alma. Senhor, preserva essa paz, eu vou estar cercado. E Pedro diz isso, o apóstolo Pedro diz que o Satanás é como um leão ao nosso derredor, procurando alguém para devorar. Nós precisamos pedir a Deus para preservar a paz no meio da guerra, a paz no meio das situações mais difíceis. Senhor, me dê a tua paz. Não é a paz porque as coisas melhoraram, é a paz que vem da segurança de Deus, da confiança em Deus, da certeza que Ele está no controle. Por isso Jesus fala: minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Não é a paz porque você conseguiu resolver, você conseguiu superar, porque você conseguiu aquela bênção. Não, é a paz que vem da certeza da presença de Jesus. E a Bíblia diz que a paz do Senhor é o árbitro, deve ser o árbitro do nosso coração. Não perca a tua paz por causa de nada. Por causa de nada. Se tem alguma coisa tirando a tua paz, não é a coisa que está tirando a tua paz, é você que tem deixado de buscar no Senhor essa paz que o mundo não pode dar. E mais duas coisas que Ele preserva na alma, que Ele ora para Deus preservar: Senhor, no meio de tudo isso, preserva a minha capacidade de ter comunhão com o seu povo. Olha o versículo 18, que ele diz: agora sim, né? Renderei graças na grande congregação, te louvarei no meio da multidão. O Davi que se sente traído, caluniado, difamado, de repente ele fala: Senhor, preserva a minha alma, e que eu continue te louvando no meio do teu povo, na congregação, na comunhão. Eu não vou me isolar, me afastar e me esconder, porque o mundo está muito difícil e a igreja está muito difícil. Querido, quem está difícil é você, sou eu. Quando o nosso coração busca o Senhor, nós vamos amar a comunhão com outras pessoas. Porque assim como você, tem gente querendo agradar a Deus e tem gente querendo ser verdadeiro, honesto, mesmo com as limitações que nós temos. Mas não deixe de congregar. Senhor, preserva a minha capacidade de ter comunhão com pessoas, amar as pessoas. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor vai se esfriar de quase todos. E se esfria à medida que eu deixo de obedecer a Deus no mandamento de amar uns aos outros. Eu preciso amar as pessoas e não tentar mudá-las para depois amá-las. E em último lugar, Senhor, preserva na minha alma o louvor, a capacidade de louvar ao Senhor. Irmãos, olha o versículo 27 e 28. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, que eles digam sempre: glorificado seja o Senhor. Versículo 28, a minha alma celebrará a tua justiça e o teu louvor, quando? Todo dia. Nós vimos ontem o Salmo 34, Davi afirmando que o louvor seria constante na vida dele. Mas no Salmo 35 ele mostra que as coisas não eram fáceis. Nem todo dia você está disposto a louvar. Nem toda hora você está disposto a louvar. E quando eu falo louvor, eu não estou falando apenas cantar. Eu estou falando que você está com a alma cheia de gratidão e reconhecimento de quem Deus é, do que Ele tem feito, e de se achegar a Ele. O louvor, amado, é uma oração cantada. O louvor é uma expressão de reconhecimento de quem é Deus. O louvor, amado, é o fluir de um coração que reconhece o Senhor em todas as coisas. Davi está dizendo: Senhor, diante de tudo que está acontecendo comigo, preserva a minha alma e a capacidade de te louvar. Louvar com alegria. Não deixe os lobos te tornarem parecido com eles. Não deixe as feridas te tornarem alguém adoecido. Preserve o caráter e a identidade de ovelha. A Bíblia, quando fala da história de Jó, diante de seus amigos que, querendo ajudar, atrapalharam muito, falaram tantas coisas, acusaram tanto, mas a Bíblia diz que Deus só mudou a história de Jó quando ele orou por essas pessoas. Ore, abençoe as pessoas que falem mal de você, abençoe-as, ore por elas, peça ao Senhor misericórdia sobre elas. Mas Davi pediu juízo.
Amado, já explicamos isso em alguns momentos, as orações imprecatórias dos salmos tem muito a ver com os ataques contra a dignidade do nome do Senhor, tem a ver com os inimigos espirituais, mas você vê que o próprio Davi, ele tratava bem, ele fala aqui, tratei bem deles. Teve um homem que começou a amaldiçoar Davi quando ele estava passando, e o exército dele falou, quer que a gente o mate? Ele falou, não, porque se Deus estiver usando ele, a gente não pode fazer nada. E se não for isso, Deus o julgue. Então Davi não era um sanguinário que queria a morte dos seus inimigos, como uma leitura superficial de um salmo pode parecer. O que Davi fala aqui é que a alma dele sofria diante desses ataques, mas que o amor dele por Deus o levava sempre a manter um coração segundo o coração de Deus. Um coração perdoador, cheio de louvor, cheio de paz, cheio de alegria e disposto a adorar a Deus, estar na comunhão, não ser roubado no seu coração da paz que o Senhor Jesus dá. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado porque a tua palavra ela nos corrige, e nessa manhã nós oramos para que diante de toda traição, calúnia, difamação, e também diante daqueles conflitos menores que nós passamos com irmãos, amigos, Pai, nós queremos orar para nessa manhã o Senhor nos ajudar a preservar a nossa alma, preservar o que o Senhor tem plantado em nós, preservar os tesouros que o Senhor tem plantado em nós, que nós não venhamos a deixar que as circunstâncias roubem a paz, a alegria, a comunhão, a Deus, a visão que o Senhor tem nos dado. Preserva a nossa alma diante das decepções da vida, porque a nossa alma pertence ao Senhor. O Senhor é a nossa salvação, a nossa alegria, a fonte inesgotável. Que os nossos olhos estejam em Ti, em nome de Jesus. Nós abençoamos aqueles que nos perseguem, nos criticam, nós os abençoamos e oramos para que o Senhor os transforme, assim como tem nos transformado, em nome de Jesus. Amém, Senhor.